Uma das maiores maravilhas associadas à Babilônia pode estar no lugar errado. Quando os arqueólogos encontraram a cidade, encontraram muralhas, templos, palácios, a via processional e a porta de Ishtar. Encontraram uma metrópole monumental capaz de registrar números, eclipses, cálculos e obras em escala impressionante. Mas existe uma ausência difícil de ignorar. Nenhuma estrutura foi identificada de forma consensual como os famosos jardins suspensos descritos pelas fontes clássicas. E isso cria uma pergunta muito maior do que simplesmente onde estão os jardins. E se eles nunca estiveram em Babilônia? Para entender por que essa dúvida é tão importante, precisamos olhar para a sociedade que produziu aquela cidade. Durante gerações, escribas mesopotâmicos registraram o mundo ao redor, calcularam medidas e observaram o céu. Se uma civilização capaz de preservar conhecimento por séculos construiu uma obra monumental como essa, seria razoável esperar algum rastro. Se você gosta de investigações históricas em que a evidência nem sempre confirma a tradição, já deixe o seu like, porque é exatamente isso que vamos investigar. A tradição matemática associada ao mundo babilônico, porém não nasceu na própria Babilônia. Séculos antes de sua ascensão política, diferentes sociedades da Mesopotâmia já produziam registros administrativos, métodos de medição e problemas matemáticos. Esse conhecimento foi preservado, desenvolvido e transmitido entre gerações e diferentes centros. Durante o reinado de Hammurabi, aproximadamente entre 1792 e 1750 a.C., Babilônia ganhou enorme importância política. Enquanto a escrita e os cálculos ocupavam funções administrativas e institucionais, tábuas de argila registravam medidas, proporções, áreas, volumes, relações geométricas e operações complexas. A tradição utilizava um sistema numérico sexagesimal, baseado na base 60, que permitia trabalhar com problemas matemáticos sofisticados. Mas o detalhe importante para nossa investigação é que essa capacidade não ficou limitada a questões práticas. Séculos depois, métodos matemáticos seriam aplicados ao estudo sistemático do céu. E isso muda a perspectiva sobre Babilônia. Não estamos falando apenas de uma cidade monumental, mas de uma cultura intelectual que transformava observações acumuladas em registros, cálculos e previsões. A pergunta passa a ser inevitável: onde estão os rastros de sua maior maravilha? No primeiro milênio antes de Cristo, a astronomia mesopotâmica alcançou níveis quantitativos e preditivos particularmente sofisticados. Escribas registravam fases da Lua, eclipses e movimentos aparentes dos astros, acumulando séries que podiam ser comparadas ao longo do tempo. Essa atividade não estava separada da religião. Observação, presságios, astrologia e cálculo coexistiam dentro da tradição intelectual mesopotâmica. Ainda assim, os registros mostram algo extraordinário. Determinados fenômenos periódicos podiam ser tratados por métodos matemáticos capazes de produzir previsões. A lógica era simples: observar, registrar, encontrar regularidades e calcular. E essa precisão ajuda a entender por que a ausência dos jardins chama tanta atenção. Quando Babilônia recuperou enorme importância durante o Império Neobabilônico, a cidade passou por um gigantesco programa de reconstrução. Entre aproximadamente 604 e 552 a.C., Nabucodonosor II restaurou templos, ampliou muralhas e ergueu palácios. A arquitetura deixou evidências concretas. A cidade real pode ser investigada através de ruínas, inscrições e estruturas. Mas quando chegamos à maravilha que a tradição colocou entre as 7 maravilhas do mundo antigo, a evidência muda de natureza. O que deveria estar ali continua sem identificação consensual. As fontes clássicas descrevem os jardins suspensos como uma construção extraordinária, com vegetação elevada e plantas distribuídas em diferentes níveis. A tradição posterior os associou a Nabucodonosor II e os colocou entre as 7 maravilhas do mundo antigo. A imagem parece plausível diante da grandeza de Babilônia. Mas plausibilidade não é prova. As grandes escavações alemãs conduzidas por Robert Koldewey, iniciadas em 1899, revelaram partes impressionantes da cidade. A porta de Ishtar, a via processional, palácios, templos, muralhas e outros setores. Babilônia foi encontrada, sua arquitetura monumental foi documentada.
O problema é outro. Não foi identificada uma estrutura que possa ser consensualmente atribuída aos jardins descritos pelos autores clássicos. Nabucodonosor também deixou numerosas inscrições relacionadas às suas obras, mas nenhuma inscrição contemporânea conhecida afirma claramente, de forma inequívoca, que ele construiu os jardins suspensos. Isso não prova que os jardins nunca existiram. Também não prova que foram destruídos ou simplesmente desapareceram. Significa apenas que a cadeia de evidências que ligaria uma estrutura real à maravilha literária ainda não foi estabelecida, e nesse ponto surge uma possibilidade inesperada. E se os arqueólogos estiverem procurando na cidade errada? Uma hipótese acadêmica relaciona a tradição não à Babilônia, mas a Nínive, capital do Império Assírio. E aqui existe algo que torna a hipótese especialmente interessante. Nínive realmente possuía jardins monumentais. O rei Senaqueribe também promoveu grandes obras hidráulicas destinadas a transportar água e abastecer a cidade. Além disso, representações assírias mostram jardins luxuosos associados a ambientes palacianos. Essas evidências são concretas. O que permanece hipotético é a ligação entre esses jardins e os jardins suspensos tradicionalmente atribuídos à Babilônia. Alguns pesquisadores propuseram que memórias dessas obras assírias poderiam ter sido posteriormente associadas à cidade de Babilônia. Se essa interpretação estiver correta, a famosa maravilha não seria simplesmente uma construção perdida sobre as ruínas babilônicas. Poderia ser a memória transformada de uma obra realizada em outro centro mesopotâmico. Mas existe um limite importante. A arqueologia não provou que Nínive seja a localização dos jardins suspensos. A hipótese é relevante porque explica uma ausência, não porque encerra a investigação. E isso deixa 3 caminhos possíveis diante de nós. Primeiro, os jardins podem realmente ter existido em Babilônia, mas ainda não foram identificados de maneira consensual. Segundo, a tradição pode preservar de forma transformada uma obra monumental de outro lugar, como Nínive. Terceiro, jardins reais podem ter sido ampliados ou reorganizados pelas descrições posteriores até se tornarem uma maravilha literária. O problema é que nenhuma dessas possibilidades pode ser apresentada hoje como resposta definitiva. E essa incerteza é justamente o que torna o caso diferente de uma simples cidade desaparecida. Babilônia foi escavada, seus monumentos foram documentados, suas inscrições sobreviveram, suas tábuas registraram números, observações e cálculos. O mistério está concentrado em uma construção específica cuja identidade arqueológica permanece aberta. A diferença parece pequena, mas muda toda a investigação. Não estamos procurando uma cidade perdida, estamos tentando descobrir se uma tradição literária corresponde a uma construção real e, caso corresponda, qual construção foi transformada nessa história. Nínive acrescenta uma possibilidade concreta, mas não uma solução comprovada. E quanto mais as evidências são separadas entre fato, tradição e hipótese, mais interessante a pergunta se torna: o que exatamente os antigos chamaram de jardins suspensos? No fim, Babilônia deixa um contraste difícil de ignorar. A matemática deixou tábuas, a astronomia deixou registros de observações, eclipses e cálculos. Os reis deixaram inscrições. A cidade deixou muralhas, templos, palácios e vias monumentais. Mas uma das imagens mais famosas associadas a seu nome continua sem identificação arqueológica consensual. Talvez os jardins tenham existido em Babilônia e ainda não tenham sido reconhecidos. Talvez a memória tenha vindo de Nínive. Talvez autores posteriores tenham transformado jardins reais em uma maravilha literária. A pesquisa disponível não permite escolher uma dessas respostas como fato. E talvez essa seja a parte mais importante da história. Quanto mais conhecemos a Babilônia real, mais nítida fica a fronteira entre aquilo que podemos demonstrar e aquilo que ainda precisamos investigar. A cidade deixou evidências suficientes para provar sua grandeza. Os jardins deixaram uma pergunta. Se você quer continuar por essa linha de investigação, o próximo passo pode ser descobrir como Nínive construiu seus próprios jardins e sistemas de irrigação, e por que essas obras podem ter alimentado uma das maiores confusões da história antiga. Inscreva-se para acompanhar a próxima investigação do canal Histórias que o Mundo Conta.